Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Lá fora está chovendo, mas eu vou gravar assim mesmo, né? Se não atrapalhar para ouvir, já está de bom tamanho. Que idade uma pessoa começa a pecar? Até que idade uma criança é inocente? Os antigos diziam que uma criança é inocente até aos 7 anos de idade. Será se podemos confirmar esse tipo de coisa? É isso que vamos ver nesse vídeo aqui. A Bíblia não diz até que idade uma criança é inocente e passa a responder diante de Deus pelos seus pecados. Os antigos diziam que uma criança pecava a partir dos 7 anos, mas isso não tem nenhum respaldo bíblico. Toda pessoa nasce com a natureza do pecado herdado de Adão. Quando Deus disse a Adão que quando ele comesse do fruto proibido, ele iria morrer, e ele comeu e morreu espiritualmente. Então, quando Adão comeu, ele morreu espiritualmente e a morte passou a todos os homens. Com isso, toda a pessoa nasce morta espiritualmente porque Adão comeu o fruto. E a pessoa já nasce com a natureza do pecado que ela herdou de Adão. Uma criança não é pecadora. Ela nasce com a natureza do pecado que herdou de Adão. Salmo 51, verso 5, Davi disse: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que nasceu com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Se ele nasceu com a natureza pecaminosa herdada de Adão, todo ser humano nasce com a natureza do pecado que herdou de Adão. Não tem exceção para ninguém. O pecado vai se desenvolver na vida da pessoa conforme alcança maturidade. E veja nesse salmo que Davi reconhece que desde sua infância possui uma propensão ou inclinação natural para o pecado. E isso pode se aplicar a toda a raça humana nascida sob o pecado. Todo ser humano tem uma inclinação natural para o pecado. Paulo disse: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A pessoa se converte, mas a carne não. Por isso que Paulo manda fugir da aparência do mal para não cair em tentação, porque a carne é fraca. Veja que Paulo disse: Na minha carne não habita bem algum, na dele e na nossa também. Não habita nenhum bem. A natureza do ser humano é carnal e pecaminosa na sua essência. O crente convertido não vive na prática do pecado, mas a sua natureza é pecaminosa. Paulo disse: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram, apenas crucificou, mas a natureza dele é pecaminosa. Se der lado, ele cai. A criança nasce com a natureza do pecado, mas não é pecadora enquanto viver no estado de inocência. A Bíblia nos prova que uma criança não é pecadora. Jesus disse assim: Aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no céu. Mateus 18, verso 3. E Jesus disse mais, Mateus 19, verso 14. Jesus disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Veja, dos tais as crianças, criancinhas. Em Deuteronômio 1, verso 39, lá diz que uma criança não sabe nem bem e nem mal. Então uma criança, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos,
ela vive num estado de inocência moral. Ela fala palavrão que nem sabe o que é isso. Palavrão que aprende em casa, palavrão popular, né? Que está na boca de muita gente, em casa, na rua, na escola. Ela ouve e fala, mas nem sabe o significado. Somente quando ela ir crescendo, amadurecendo, deixando de ser criança, que ela entender o que é isso, aí não poderá mais falar. Podemos crer que não existe uma idade específica onde uma pessoa passa a responder diante de Deus pelos seus pecados. Eu vi na internet que a pessoa deixa de ser criança aos 12 anos e passa a ser adolescente. Mas para Deus, a pessoa passa a ser responsável pelos seus pecados quando atingir maturidade suficiente para separar o certo do errado. Quando ela entender o certo do errado, tiver discernimento ou maturidade para discernir, não é mais inocente. O amadurecimento muitas vezes depende da cultura do país ou do lugar, muitas vezes a influência familiar na escola. Por exemplo, um casal de namorados adolescentes. Era criança, ficou adolescente, 13 anos, 14, 15, e agora ele tem relação sexual com a sua namorada. Ambos estão em pecado, pois têm maturidade para compreender que isso é pecado. Se ela acha que não é pecado porque não ouviu o Evangelho, ou se ouviu, não deu bola nenhuma. Apocalipse 21, verso 8, diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. E um dos significados para a fornicação é relação sexual entre pessoas não casadas. Então, independente de conhecer o Evangelho ou não, um casal de adolescente que tem relação sexual, se ela morrer, se essas pessoas, se esses dois ou um deles morrer no pecado, será condenado. Deus não tem o pecador por inocente, porque ele não teve interesse em conhecer a verdade. Morreu no pecado, ouvindo o Evangelho ou não ouvindo, vai ser condenado. Casal de namorados adolescentes que têm relação, se não se arrepender, serão condenados. Não importa se tem 13 anos, não importa se tem 20 ou se tem 40. Né? Viveu no pecado, cometeu pecado, morreu no pecado, é condenado. Vamos a mais um exemplo. Algumas crianças falam besteira, palavrões, porque escutou em casa, escutou na escola, mas elas nem sabem o que é isso. Quando ela deixar de ser criança, se continuar falando palavrões, xingamentos, estará pecando, pois terá maturidade suficiente para discernir que é pecado. Então vimos nesse vídeo que uma criança é inocente. Jesus provou isso. Ficou provado que ela é inocente. Então a crença que alguns podem ter, que uma criança pode ir para o inferno, não se encontra na Bíblia. Só é caracterizado o pecado quando uma pessoa erra de forma consciente, mesmo que essa pessoa não ache que tal prática seja pecado, mas está pecando, pois ela não tem entendimento ou interesse em conhecer a verdade. Romanos 1:28, Paulo disse: E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso se aplica a todos de modo geral. Antes que alguém diga no comentário, tem testemunhos por aí de pessoas que supostamente foram arrebatados para o inferno e eles dizem que viram crianças lá no inferno. Jesus disse que as crianças são deles, para deixar ir a ele, porque dos tais é o reino dos céus. Criancinha de 3, 4, 5 anos não vai para o inferno, não. Hoje as crianças amadurecem mais rápido. Agora, antigamente, no tempo do sítio, não tinha TV, internet, mal tinha rádio, né? Vivia à base de crendices da família, superstições, demoravam mais para amadurecer. Agora, hoje é mais rápido.
Mas talvez dependa de criança para começar a amadurecer. Depende do convívio, a relação com a família, amigos, né? Tudo isso voga. Então, não podemos arriscar uma idade específica que uma criança deixe de ser inocente, porque a Bíblia não fala nada, né? Tem gente que chuta, mas não adianta chutar porque a bola não vai entrar, né? Então é isso aí, então. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva e clique em gostei. Cada vez que você clica, o Google entende que mais pessoas gostaram e divulga para mais pessoas, né? Se inscreva, eu posto 3, 4, 5, 6 vídeos por semana, de acordo com a disponibilidade, e até o próximo.